Advogado, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações sobre o dia a dia do agronegócio e sobre a atuação do advogado dentro do direito do agronegócio, tá ok? Então, se inscreve no meu canal, curte, compartilha esse vídeo, né, para todos os colegas aí que também atuam dentro do direito do agronegócio, ou mesmo para produtores rurais, para a gente divulgar essas informações que são tão relevantes aí, tanto para o advogado que atua no agronegócio, como também para o produtor rural, tá ok? E hoje, o tema do vídeo aqui é um tema muito importante, que é o endividamento do produtor rural, tá? Por que esse tema é importante? Primeiro ponto, o crédito rural, né, o crédito rural público, ele é fomentado pelo Estado. Na verdade, o crédito rural ele é considerado uma política agrícola, é previsto como tal dentro da legislação de política agrícola, né, no artigo 4º, tem a sua previsão como política agrícola nacional, justamente o incentivo ao crédito rural. E por que o crédito rural ele é tão importante para o produtor? Porque o produtor rural, né, principalmente os pequenos e médios, eles dependem da concessão de crédito para a continuidade, para a exploração agrícola, certo? Por que isso? Basicamente por dois fatores. Primeiro, porque há uma demanda por parte do mercado de aumento, da necessidade de aumento da produtividade do produtor. E muitas vezes isso tem que acontecer dentro da mesma área plantada. E como que é o aumento de produção sem aumentar a área plantada? É com investimento em tecnologias, em sementes, com algum tipo de melhoria, né, genética, são chamadas cultivares. Então, esse investimento crescente, essa necessidade de investimento crescente, ela vem progredindo a cada ano que passa, certo? Além disso, o produtor rural, existe uma tendência aí a achar que o produtor rural está chovendo dinheiro na conta, e não é necessariamente assim. A verdade é que a maioria dos produtores, eles podem ter um patrimônio até interessante, mas esse patrimônio ele está imobilizado, né? Em maquinários, em imóveis rurais e etc. Então ele não tem o capital disponível para investimento na sua produção ano a ano. Então ele tem que se utilizar normalmente do crédito rural, tá? Por isso que o crédito rural é tão importante e incentivado pelo Estado, tá ok? Então essa é uma informação importante. Agora, entrando no assunto específico do endividamento rural, quando que isso acontece? Normalmente, o endividamento rural ele vai acontecer em duas situações, né? É lógico, mais possibilidades podem acontecer, mas basicamente são duas as hipóteses em que se dá início ao endividamento do produtor rural. Primeiro, quando ocorre algum tipo de problema dentro da economia ou do mercado do agronegócio. Por exemplo, no atual momento, nós temos grandes dificuldades por parte dos produtores de sementes, de commodities agrícolas, milho e soja principalmente. Eles sofreram com uma queda acentuada no preço do milho e da soja, e também os pecuaristas estão sofrendo com a queda abrupta do preço da arroba, certo? Então isso causa dificuldade, porque o produtor tem um custo de produção elevado e a hora de vender o seu produto acaba não conseguindo arcar nem mesmo com os custos de produção, o que gera aí o endividamento por conta da dificuldade de pagar os financiamentos agrícolas e etc. Tá? Ou uma segunda situação também muito comum é quando ocorre a quebra da safra. Por algum problema climático, o produtor tem a perda da sua safra ou parte dela, o que vai gerar um prejuízo financeiro e dificuldade no pagamento dos seus custeios agrícolas, certo? Então, dentro desse cenário é que normalmente se dá o endividamento do produtor rural. E o que acontece? Como a informação custa chegar ao produtor, ele normalmente não toma as medidas que estão previstas em lei para que ele possa se reorganizar. Tá? Então, o que a legislação do crédito rural prevê? Primeira coisa que o produtor tem que fazer é previsão
do Manual de Crédito Rural? Ele pode pedir o alongamento da dívida rural. O que é o alongamento? O alongamento não é a renegociação. Não é você chegar no banco e o banco estabelecer um novo contrato com novos encargos financeiros. Não é isso. O alongamento da dívida você vai montar 2 laudos, um de capacidade de pagamento e outro de frustração de safra, para demonstrar os problemas que ocorreram dentro da sua atividade rural e a sua dificuldade comprovada através do laudo de pagamento do seu custeio agrícola. Tá? E quando que vai ser o alongamento? Vai ser para qual data? Para a data que ficar estipulada dentro desse laudo como a melhor data para que o produtor possa se reorganizar financeiramente. Então, se no laudo constatar que é preciso 3 anos de prazo de carência para que ele possa começar a pagar novamente o custeio agrícola, tem que ser concedido esses 3 anos mais um parcelamento que ficar previsto ali, 2, 3, 4 anos, às vezes até mais, para que ele possa começar a pagar e pagar em várias vezes aquele custeio agrícola que foi levantado na instituição financeira. Então, isso decorre de previsão legal, é um procedimento feito diretamente na instituição financeira e, se ficar comprovado, necessariamente o banco tem que aceitar o alongamento da dívida rural, nos mesmos encargos que foram contratados, não pode estabelecer novos encargos, certo? Normalmente, esse pedido não dá certo, tá? Ou ocorre uma negativa por parte da instituição financeira, ou mesmo chegam a não responder o pedido de alongamento. Qual que é a medida, então, a ser tomada? Uma ação judicial de obrigação de fazer, pedindo o alongamento da dívida rural. Isso também é possível. Caso seja concedido o alongamento pela via judicial, o que o produtor tem? Um tempo, um lapso para ele se reorganizar e ele não entra em uma situação de endividamento, porque ele não tem o nome negativado, até porque não há vencimento da dívida, ela foi alongada. Ele pode pegar novos empréstimos, reorganizar a sua atividade agropecuária, tá ok? Agora, se nada disso der certo e existir e der início a uma execução para cobrança do custeio agrícola, aí o produtor pode verificar se existem problemas na elaboração daquela cédula de crédito rural. Muitas vezes, ou são incluídos encargos financeiros que não são autorizados, ou seja, encargos financeiros maiores do que autorizado pela legislação do crédito rural, no plano safra, ou ainda a forma de cálculo daquela dívida não está correta. É estabelecida uma forma de apuração do débito que não é autorizada pela lei do crédito rural. Tá? Então, encargos financeiros, aplicação de juros, de mora, multa, forma de capitalização dessa dívida, tudo é estipulado pela legislação do crédito rural e caso alguma situação não seja observada, é possível que você utilize isso em uma defesa em favor do produtor rural, certo? O que também pode auxiliar muito na organização e na reestruturação da sua situação de dívidas, tá ok? Isso também pode não dar certo, tá? Nós estamos falando de processos judiciais. Processo judicial a gente não pode dar certeza de resultado. Mas se nada der certo, você precisa sentar com o produtor rural e organizar, analisar a situação patrimonial dele, estabelecer um plano para que possa fazer uma renegociação da dívida do produtor e, concomitantemente, ele possa dar continuidade à sua atividade agrícola. O que não é possível fazer é abandonar o produtor, né, para que ele em determinado momento fique enforcado pelo processo judicial e acabe fazendo algum acordo judicial que fatalmente ele não vai conseguir cumprir. Esse é o pior cenário, tá certo? Então é isso, pessoal. A ideia do vídeo hoje era estabelecer aqui a importância do crédito rural, algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o endividamento do produtor rural ou mesmo auxiliá-lo quando acontecer alguma situação que leve ele ao endividamento do crédito rural, tá ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. É muito importante que a informação chegue ao advogado do agronegócio e também ao produtor rural, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.